Meus irmãos e irmãs, boa noite a todos, paz e graça, aos irmãos que nos acompanham pela internet também, os nossos cumprimentos, que o Senhor, por sua misericórdia, nos fale ao coração. Nesta ocasião, vamos abrir a palavra do nosso Deus, mais uma vez, no livro do profeta Miqueias, capítulo 2. Leremos do verso 6 ao verso número 13. Nos diz assim o texto bíblico: não babujeis, dizem eles, não babujeis tais coisas, porque a desgraça não cairá sobre nós. Tais coisas anunciadas não alcançarão a casa de Jacó. Está irritado o Espírito do Senhor? São estas as suas obras? Sim, as minhas palavras fazem o bem ao que anda retamente, mas há pouco se levantou o meu povo como inimigo. Além da roupa, roubais a capa àqueles que passam seguros, sem pensar em guerra. Lançais fora as mulheres de meu povo, do seu lar querido. Dos filhinhos delas tirais a minha glória para sempre. Levantai-vos e ide-vos embora, porque não é lugar aqui de descanso. Ide-vos por causa da imundícia que destrói, sim, que destrói dolorosamente. Se houver alguém que, seguindo o vento da falsidade, mentindo, diga: eu te profetizarei do vinho e da bebida forte, será este tal o profeta deste povo. Certamente te ajuntarei todo, ó Jacó, certamente congregarei o restante de Israel. Pô-los-ei todos juntos, como ovelhas no aprisco, como rebanho no meio do seu pasto. Farão grande ruído por causa da multidão dos homens. Subirá diante deles o que abre caminho. Eles romperão, entrarão pela porta e sairão por ela. E o seu rei irá diante deles, sim, o Senhor à sua frente. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós lhe agradecemos imensamente, porque o Senhor magnificou acima de tudo o seu próprio nome e a sua palavra. Senhor, estamos diante dela neste momento mais uma vez e pedimos que o Senhor nos fale ao coração. Que o Senhor nos guie, ó Deus, ao estudarmos o texto que acabamos de ler. Que o Senhor edifique a sua igreja, nos mostre o caminho que devemos andar. Ajude-nos, ó Deus, a compreendermos aquilo que o Senhor tem para o nosso coração nesta noite. Abençoe a sua igreja, abençoe o seu povo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. O texto de hoje me lembra os contos de fadas, que recorrentemente usam a figura do príncipe encantado. O homem dos sonhos que salva a moça em perigo e que depois se tornará seu grande amor. E a história termina dizendo que ambos viveram felizes para sempre. Sabe quando após o casamento os casados dizem assim: ah, pastor, ele é o homem que sempre desejei. Ah, pastor, ela é a mulher que sempre desejei. Pois é, como isso é bom. Sabe que isso acontece também entre um profeta e o seu povo? É justamente o que acontece aqui no texto de hoje. O povo está dizendo, em outras palavras, que tipo de profeta ele desejava. Por isso que o tema do sermão de hoje é o profeta que eu sempre desejei. O texto nos coloca diante de um povo com uma reclamação. Esse povo reclama da maneira como Miqueias está profetizando. Eles não queriam ouvir as palavras de Miqueias, o profeta do desejo deles, com quem eles sempre sonharam, é diferente de Miqueias. O profeta que o povo queria deveria ser guiado pela conveniência e não pela verdade. Os poderosos mencionados no texto aqui constituíam o tipo de pessoa que só quer ouvir aquilo que deseja. E eu quero observar algumas características com os amados irmãos e irmãs do profeta que o povo queria. O profeta que o povo sempre desejou. Talvez haja uma forte correlação com os dias de hoje.
E talvez nós nos assemelhemos muito ao anseio do povo naquela ocasião. Talvez nós também soframos do mesmo mal que o povo sofreu naquele contexto. Talvez nós desejemos profetas, mas não aqueles que falam a verdade, e sim aqueles que operam na conveniência, procurando agradar os seus ouvintes o tempo todo. Então vamos pensar um pouco a partir disso, e à luz do texto que nós acabamos de ler, sobre o profeta que eu sempre desejei. Em primeiro lugar, o profeta que eu sempre desejei tem uma compreensão conveniente dos homens. O profeta que eu sempre desejei tem uma compreensão conveniente dos homens. Versículo número 6. Não babujeis, dizem eles. Não babujeis tais coisas, porque a desgraça não cairá sobre nós. Miqueias está falando contra os pecadores de Israel, de Judá e de toda a face da terra. Mas diretamente Deus testemunha contra aqueles poderosos exploradores que no leito eles imaginam iniquidade e maquinam o mal. E à luz da alva, à luz do dia, eles colocam em prática tudo aquilo que maquinaram no leito, porque o poder estava em suas mãos. São esses que se levantam para contestarem o profeta Miqueias. Eles dizem aos outros, contra Miqueias, não babujeis tais coisas. Babujar literalmente é babar. Figurativamente significa bajular. O que os profetas dos poderosos gostariam e o que os poderosos e o restante do povo desejavam ouvir era bem diferente daquilo que Miqueias estava dizendo. Então o que os poderosos estavam querendo dizer com essas palavras? Essas palavras serviam tanto para o profeta, como também para o povo. Para o profeta Miqueias, pare de falar babando essas coisas. Pare de ficar falando isso que você tem dito para nós. Para o povo, esses contestadores estavam dizendo mais ou menos assim: não abracem esse discurso. Não deem ouvidos a esse homem. Não fiquem de boca aberta, babando diante do que ele acabou de falar. E como eles falam ao povo contestando o profeta Miqueias? Dizendo que a desgraça que havia sido anunciada pelo profeta Miqueias não cairia sobre o povo. Em outras palavras, esses homens estavam dizendo: nós somos inocentes. Que conversa é essa? Deus não vai nos punir. Nós somos pessoas boas. Onde é que eles estavam com a cabeça? A compreensão que eles tinham dos homens era uma compreensão conveniente, porque eles estavam transmitindo uma ideia de que eles eram pessoas boas e de que jamais o Senhor Deus, conforme o profeta Miqueias havia dito, os puniria. Os homens não mereciam a punição, como havia sido anunciada pela boca do próprio profeta Miqueias. Eles desejavam um profeta, mas não Miqueias. Eles desejavam um profeta que dissesse a eles que eles eram pessoas boas. Eles queriam ouvir coisas boas. Eles gostariam de alguém que lhes afagasse o ego. O profeta que eles sempre desejaram, com quem eles tanto sonharam, não era o profeta Miqueias. Porque o profeta que eles sempre desejaram era um profeta que tinha uma compreensão conveniente dos homens. Os homens são bons,
não merecem punição. Os poderosos queriam tranquilizar os habitantes de Israel, defendendo que não haveria uma ação vingativa da parte de Deus contra eles. Com isso, eles estavam querendo desmerecer o trabalho do profeta que falava da parte do Senhor contra o povo rebelde. Mas Miqueias não fala o que o povo quer ouvir, ele fala o que o povo precisa ouvir. Miqueias não quer ser bajulado pelos homens, ele não se rende a isso, ele apenas deseja que a verdade do Senhor seja anunciada com contundência. E é por isso que quando nós olhamos para o verso número 11, o texto bíblico diz: se houver alguém que seguindo o vento da falsidade, mentindo, diga, eu te profetizarei do vinho e da bebida forte, será este tal o profeta deste povo. Esse verso dá o tom de tudo aquilo que nós encontramos no restante do capítulo número 2. O profeta desse povo, o profeta que esse povo deseja, é um profeta que profetiza falsidade, mentira. O profeta com quem esse povo tanto sonhava, era um profeta cujas profecias eram fruto de embriaguez, era pura ilusão. É esse tipo de profeta que as pessoas desejam e que querem ouvir coisas boas sobre elas, coisas promissoras a respeito de suas carreiras. Aqui é o caso. O profeta que esse povo tanto desejou é aquele cuja compreensão dos homens é conveniente. Entender que o castigo não viria sobre Israel era conveniente para eles, pois eles estavam atolados em iniquidades, e desse modo confortava-lhes o coração uma compreensão conveniente dos homens. Era conveniente dizer que desgraças não cairiam sobre o povo. O que isso significa? Significa que as coisas podiam seguir o seu próprio curso, da forma como tudo ocorria. Os poderosos podiam continuar o que faziam. Ora, se desgraça nenhuma cairá sobre Israel, a gente pode continuar a vida. O profeta que eu sempre desejei, talvez seja isso que esteja também no nosso coração, no coração de cada um daqueles que nos acompanham pela internet. É aquele que diz que o que eu quero ouvir. Falar sobre aquilo que me encanta e que me eleva. Será porque quando entramos nas livrarias, as primeiras prateleiras são ocupadas por livros de autoajuda? Será por quê? Porque nós gostamos disso. Nós gostamos de ser elevados, nós gostamos de ser paparicados, nós gostamos de ser aplaudidos, nós gostamos de ser mimados, nós gostamos de ouvir aquilo que nós desejamos ouvir. Nós não gostamos de ouvir aquilo que nós não queremos ouvir, é evidente. E é justamente isso que o profeta Miqueias está nos apresentando. Temos aqui o profeta que eu sempre desejei. O profeta que o povo sempre desejou. Não era Miqueias. O profeta que o povo sempre desejou era aquele cuja compreensão dos homens era conveniente. Bom, então, em primeiro lugar, o profeta que eu sempre desejei tem uma compreensão conveniente dos homens. Em segundo lugar, o profeta que eu sempre desejei, o profeta que o povo sempre desejou, olhando para o contexto da passagem, é aquele que tem uma compreensão conveniente de Deus. Não apenas dos homens, mas também de Deus. Verso número 7, a parte A do verso número 8. Verso 7 diz assim: tais coisas anunciadas não alcançarão a casa de Jacó. Está irritado o Senhor, o Espírito do Senhor? São estas as suas obras? Sim, as minhas palavras fazem o bem ao que anda retamente. Os profetas que os poderosos queriam eram aqueles que apresentavam também uma compreensão conveniente de Deus.
Uma voz aparecia se opondo ao que Miqueias dizia. Enquanto o profeta do Senhor dizia que Deus viria contra Israel, os opositores diziam: tais coisas anunciadas não alcançarão a casa de Jacó. E o fundamento para essa contestação estava em uma forma equivocada de se compreender Deus. A noção de Deus que eles queriam era uma noção conveniente. Convinha ao povo, convinha aos poderosos, uma ideia de um Deus impassível. De um Deus que então fazia vistas grossas, que não se importava com o que era realizado entre o povo. Um Deus apático. E duas perguntas retóricas são lançadas aqui, aquelas perguntas que não exigem de imediato uma resposta. Primeira pergunta: está irritado o Espírito do Senhor? Segunda pergunta: são estas as suas obras? A resposta não dita que os contestadores de Miqueias supunham a essas perguntas seria um contundente não. Está irritado o Espírito do Senhor? Não. São estas as suas obras que o profeta Miqueias tem dito? Não. Esse não é o Deus em que nós acreditamos. Esse Deus que o profeta Miqueias está anunciando não é o Deus em que nós depositamos a nossa confiança. Meus irmãos, se não cairia nenhuma desgraça sobre Jacó, se nada daquilo que Miqueias havia dito aconteceria sobre Israel, a resposta a essas perguntas seria negativa. O Espírito do Senhor não está irritado, como diz Miqueias. As obras do Senhor não são dessa natureza, como o profeta anunciava. Era como se eles estivessem dizendo: olha, o nosso Senhor não se irrita, como Miqueias vem dizendo por aí. Ele é um Deus de amor, Ele não faz isso com o seu povo. Como alguém poderia imaginar que Deus faria isso com a menina dos seus olhos? O profeta que o povo sempre desejou era aquele que apresentava um conceito conveniente de Deus. Conveniente a tudo o que faziam naquele tempo. Diante de tudo o que acontecia em Israel e Judá, era conveniente apresentar um Deus amoroso que não trataria o povo com punição, mas com amor e com condescendência. Mas Miqueias apresenta o equívoco que era anunciado pelos poderosos, pelo povo e pelos seus profetas. Ainda no versículo 7, ele diz assim: sim, as minhas palavras fazem o bem ao que anda retamente. E ele continua na primeira parte do verso número 8, a contestação a esse tipo de compreensão conveniente de Deus. Parte A do verso número 8: mas há pouco se levantou o meu povo como inimigo. Miqueias está dizendo: sim, Deus abençoa aquele que anda retamente, mas há pouco meu povo se tornou meu inimigo. Miqueias está corrigindo a teontologia de todos esses falsos profetas, a maneira como eles compreendiam o caráter de Deus. E Miqueias defende: não é bem assim. É verdade que Deus é benevolente com aqueles que andam retamente, mas Ele não se coaduna com aqueles que se tornam inimigos de Deus, seus inimigos. É por isso que João lá na frente vai ecoar essas palavras, dizendo: aquele que se torna amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. E nesse momento, com as práticas de Israel e de Judá, o povo do Senhor estava se tornando seu inimigo.
Por causa do pecado, o povo estava se tornando inimigo do Senhor. O Senhor não podia concordar com a rebeldia de Israel e de Judá. Não convém a Deus essa postura, embora o povo quisesse fazer Deus conveniente a tudo aquilo que acontecia naquele tempo. Por que é que muita gente não aceita quando nós falamos acerca de um Deus soberano que controla todas as coisas? Um Deus que governa até mesmo as intenções do nosso coração, canalizando tudo para a sua própria glória, para o cumprimento de todos os seus propósitos. Por que que muita gente não aceita esse Deus soberano que às vezes Ele próprio amarga a nossa vida? Por que que muita gente não aceita essa noção de Deus? Porque querem uma noção, querem compreender Deus por conveniência. Uma vez eu passava em uma banca de doação de livros. E passar perto de banca que está doando livros é uma coisa muito perigosa. E eu vi um título que me chamou a atenção, curioso. E eu peguei para mim. O título do livro é o seguinte: Deus confia em você? O autor é Lúcio Barreto Júnior. Eu nem sabia quem era o autor. Depois, um irmão me disse que ele era bastante conhecido pela internet. Não sei se ainda o é hoje. E no livro, em letras garrafais, eu encontrei um trecho muito interessante. Fui ler alguns trechos, folheá-lo. Encontrei uma passagem no livro que diz assim: mas será que a fé em Deus engloba mesmo tudo? Será que a fé realmente abre todas as portas no reino de Deus? Será que fé em Deus é realmente tudo o que precisamos a fim de vivermos uma vida cristã cheia de vitórias? Procurei a resposta para estas perguntas na Bíblia Sagrada e confesso que fiquei surpreso com o que descobri. Agora em letras garrafais, diz o autor: ter fé em Deus não é o suficiente. É preciso que também Deus tenha fé em nós. Ele continua: pode parecer heresia, abre um parênteses, Lucinho, é heresia. Continuando: mas a verdade é que a fé que depositamos em Deus tem que ser uma via de mão dupla. Confiamos nele e ele em nós. Uma compreensão conveniente de Deus. Como pode o Deus soberano, até mesmo a fé que nós temos é Ele quem dá? Como pode nós esperarmos que Deus deposite confiança em nós? Há pessoas por aí que não querem ouvir o Evangelho, a palavra do Senhor, por quê? Porque querem uma noção de Deus conveniente. O povo nesse cenário enfrentava isso. O profeta que eu sempre desejei é desse tipo. Ele tem uma compreensão conveniente dos homens, mas ele também tem uma compreensão conveniente de Deus. Em terceiro e último lugar, o profeta que eu sempre desejei é aquele que tem uma compreensão conveniente das relações. Parte B do verso número 8. Continuando, diz assim: além da roupa, roubais a capa àqueles que passam seguros sem pensar em guerra. Irmãos, para nós entendermos o que veremos a partir de agora, é importante não perdermos de vista algumas coisas aqui. Vejam, Deus se volta contra os poderosos e as coisas como elas estavam acontecendo em Israel, depois em Judá. O profeta foi contundente em dizer que Deus tinha o que Deus tinha contra o povo. Deus sai como testemunha contra o povo com uma acusação muito contundente, verdadeira. De repente, aqueles que eram afetados pela dura mensagem do profeta se levantam como pessoas que faziam o que era correto.
E por isso elas expressam uma imagem de profeta que eles sempre desejaram. A de alguém que tem uma compreensão conveniente dos homens de Deus e também das relações, veremos agora. Eles achavam que as relações poderiam ser conduzidas daquela maneira sem que Deus interviesse, de alguma maneira. Mas não é assim. As relações não podem ser entendidas a partir de nossa conveniência. Vejamos o verso número 8 e a parte B. O que estava acontecendo? A exploração era extrema. Até aqueles que passavam nas ruas sem qualquer interesse rixoso eram espoliados. Olha o que estava acontecendo em Israel e em Judá. As pessoas eram roubadas na rua. E era o povo de Deus que estava fazendo isso. Tomava-se a roupa das pessoas que não queriam briga com ninguém. Deixava a pessoa desnuda. A exploração era extrema. Versículo 9. Lançais fora as mulheres de meu povo, do seu lar querido, dos filhinhos delas tirais a minha glória para sempre. Aqui, irmãos, no verso 9, é o que tudo indica, a referência que essas mulheres é as viúvas. O que eles estavam fazendo? Nos versos anteriores nós vimos que os exploradores tomavam as casas e os terrenos das pessoas mais humildes e simples. Aqui o Senhor está dizendo que eles colocavam para fora as viúvas. Diz o texto bíblico também que até os seus filhinhos eram tirados. A ideia aqui é que as viúvas eram colocadas para fora e os filhos dessas mulheres eram tirados delas para servirem de escravos. Isso representava, naquele contexto, tirar a glória de Deus nos filhos dessas mulheres. Versículo número 10. Levantai-vos e ide-vos embora, porque não é lugar aqui de descanso. Ide-vos por causa da imundícia que destrói, sim, que destrói dolorosamente. O profeta Miqueias está dizendo que esse povo não receberia as bênçãos de Deus. Deus está mandando esse povo embora. O que significa isso, pastor? Significa que Deus está, então, anunciando que vai mandar esse povo para o cativeiro. Dizendo não é lugar de descanso aqui. O que significa lugar de descanso? Significa recebimento das bênçãos do Senhor. O que Deus tem para esse povo? Não tem bênçãos, tem juízo. E por que Deus expulsará esse povo, não dando bênçãos e sim o cativeiro? Porque tudo aquilo que eles faziam, as imundícias que praticavam, eram destruidoras. Deus não pode ser conveniente a isso. As relações, vejamos, estavam todas prejudicadas. Eram de exploração, de extorsão, de roubo, de abandono e tantas outras coisas. Mas todos aqueles que estavam envolvidos nessas práticas queriam um profeta que lhes apresentasse uma compreensão conveniente das relações. Eles queriam um religioso que legitimasse as suas práticas, que eles continuassem fazendo o que faziam e tudo bem. Esse era o profeta que eles tanto desejavam. Daí o versículo número 11, que diz: se houver alguém que seguindo o vento da falsidade, mentindo, diga, eu te profetizarei do vinho e da bebida forte, será este tal profeta deste povo. É o que o povo merece. O que o povo quer é esse tipo de profeta. Profeta cujas profecias são resultado de embriaguez. É aqueles que estão cheios do goró e vão falar bobagens, ilusão, fruto de delírio, mentira, falsidade. É isso que muita gente quer hoje. Quer continuar no pecado, quer continuar explorando, quer continuar trapaceando, quer continuar espoliando,
quer continuar vivendo a vida como vive e ainda ter um religioso para bater nas costas e dizer: é isso mesmo, tá bom, Deus te ama, Jesus lhe ama, Jesus vai lhe abençoar. É esse tipo de profeta que o nosso velho homem deseja. O profeta que eu sempre desejei, o profeta que o povo nessa ocasião sempre desejou, o profeta que muitos atualmente desejam, é um profeta que tem uma compreensão conveniente dos homens, uma compreensão conveniente de Deus e uma compreensão conveniente das relações. Tudo tem de obedecer à conveniência do cliente. Tudo tem de obedecer à nossa conveniência. Eu vivo a minha vida do jeito que eu bem entender. E aí então eu apresento uma noção de homem que é conveniente à maneira como eu quero viver. Aí eu tento também fazer uma noção de Deus que convém à minha vida. Aí eu tento então estabelecer uma compreensão conveniente do modo como eu devo me relacionar. O discurso de Miqueias não convinha a esse povo. O que era conveniente eram as profecias que se posicionavam contrariamente àquilo que o Senhor estava dizendo por meio do seu profeta. Irmão, já vou concluir. Será que há alguma semelhança com o nosso tempo? Com os nossos dias? Os séculos passaram, mas os atores são os mesmos. O mundo caído não se agrada com aquilo que Deus tem a lhe dizer em sua palavra, a não ser quando o próprio Senhor dá ouvidos abertos à mensagem que Ele tem. Os profetas que a sociedade rebelde sempre desejou são aqueles que falam tendo como base a conveniência e não a verdade de Deus. Essa sociedade avessa a Deus só vai concordar com a igreja de Cristo se nós tivermos uma compreensão conveniente dos homens, de Deus e das relações. Caso contrário, vão dizer como disseram a Miqueias no passado: não é bem assim, Miqueias. Pare de ficar falando aí, até babando essas coisas. Nós não somos tão ruins assim. Deus não é tão mau e iracundo como você diz. A maneira como nós estamos vivendo é uma maneira correta. Quem são vocês, religiosos, para criticarem o nosso modo de vida? Quem são vocês para nos criticarem a respeito do novo modelo de família que nós queremos estabelecer? Quem são vocês para darem orientações de casamento? Quem são vocês para nos orientarem na forma como nós devemos trabalhar, usar nosso dinheiro, usarmos o domingo? Quem são vocês? Não! Esse Deus que os presbiterianos andam pregando aí não é bem assim. A família que vocês dizem ser o padrão de Deus não é bem essa aí. Não venham com esse tipo de fala. Não podemos, irmãos e irmãs, adaptar nossa mensagem para servir de conveniência do momento. Importa antes obedecer a Deus que aos homens. Irmãos, o interessante no texto é que a mensagem do profeta não deixa o povo à deriva. Nos versos 12 e 13 nós encontramos uma mensagem de esperança. Deus não deixará o seu povo nas mãos dos profetas da conveniência. O Senhor juntará o seu povo e será o rei que vai adiante dele. Olha o verso 12 e 13: certamente te ajuntarei todo, ó Jacó, certamente congregarei o restante de Israel, pô-los-ei todos juntos como ovelhas no aprisco, como rebanho no meio do seu pasto. Farão grande ruído por causa da multidão dos homens. Subirá diante deles o que abre caminho, eles romperão, entrarão pela porta e sairão por ela, e o seu rei irá adiante deles, sim, o Senhor à sua frente.
Nós não precisamos dar ouvidos aos profetas da conveniência. Nós temos um rei adiante de nós. Um rei que nos reuniu no seu aprisco. Temos Cristo, supremo pastor, que já é apontado aqui por Miqueias. O Senhor não nos deixa perdidos. Ele nos orienta sobre quem são os homens, quem é Deus e como devemos viver e nos relacionar. Jesus é o profeta por excelência, o verdadeiro profeta. Ele é o profeta que nós devemos desejar, para ser o nosso orientador, aquele que nos guia pelas veredas planas, aquele que nos dirige ao Pai, aquele que nos dá uma nova vida. Nós não podemos, irmãos, desejar falsos mestres e falsos profetas. O profeta que nós devemos desejar, o profeta que nós devemos ouvir, o pastor cuja voz deve guiar a nossa vida, deve ser Jesus. Você que nos acompanha pela internet, se você tem ouvido profetas cujas profecias estão baseadas na conveniência e não na verdade de Deus, procure o verdadeiro profeta, que é Jesus. Ele vai lhe dar uma compreensão verdadeira de quem são os homens. Ele vai dar uma compreensão a você verdadeira de quem é Deus. E Ele vai dar uma compreensão verdadeira de como as relações devem acontecer, como nós devemos tratar o nosso próximo, como nós devemos viver em sociedade para que o nome dele seja honrado, para que ele seja glorificado. Se você tem ouvido o profeta da conveniência, eu espero que o Senhor lhe faça agora dar ouvidos ao verdadeiro profeta, ao Senhor Jesus. Miqueias está apontando para esse verdadeiro profeta, para esse rei que vai conduzir o seu rebanho, vai reunir Israel num aprisco e vai sair adiante dele. O Senhor não deixou o seu povo no pecado e na desorientação. O Senhor estabeleceu alguém para nos guiar. E é por isso que agora nós podemos desejar o verdadeiro profeta, aquele que vai nos guiar ao Pai, aquele que não vai nos deixar viver de acordo com o nosso próprio coração e de acordo com as nossas conveniências. Que Deus assim nos abençoe e aplique a sua palavra à nossa vida. Vamos então orar. Deus, obrigado, Senhor, pela sua palavra. Nós lhe agradecemos porque ela chama a nossa atenção. Nós corremos o risco, Senhor, de fazermos o que o seu povo fez no passado, conforme nós lemos o texto. Nós corremos o risco de não querermos ouvir aquilo que precisamos ouvir. Nós corremos o risco de taparmos os ouvidos para a verdade do Senhor e os abrirmos para ouvir aquilo que nos agrada, aquilo que traz deleite para o nosso coração, aquilo que endossa as nossas práticas pecaminosas. Mas tenha misericórdia de nós, Senhor, não nos deixe cair nessa. Não nos deixe desejar falsos mestres, falsos profetas. Não nos deixe ser guiados pelo nosso próprio coração, que é enganoso, Senhor, porque reside nele ainda resquícios do velho homem, do pecado. Que o nosso desejo seja ouvir a sua voz, ó Pai. Sermos guiados pelo supremo pastor, seu amado Filho Jesus. Abençoe sua igreja, Senhor. Instrua o seu povo. E que os nossos ouvidos estejam atentos à voz do nosso pastor, que nos mostra quem nós somos, quem o Senhor é, e como devemos nos comportar em sociedade, como devemos tratar o nosso próximo. Abençoe o seu povo, Senhor, muito obrigado por este momento. Continue recebendo a nossa adoração e o culto que prestamos ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.